Então hoje é dia de um vídeo do Além da Caverna para falar sobre o filme O Preço da Verdade, Dark Waters. Então é isso, meus amiguinhos. Pra quem não sabe, aqui no canal tem um quadro chamado Além da Caverna, onde eu ultrapasso a temática do Batman para falar sobre qualquer outra coisa. Trazer minhas opiniões sobre filme, quadrinhos, sobre qualquer assunto que seja interessante e relevante. E recentemente fui convidado para umas 2 cabines de cinema e eu estou querendo trazer aqui minhas opiniões sobre esses 2 filmes que eu assisti. E por isso que hoje eu estou fazendo e trazendo para você o vídeo sobre o filme Preço da Verdade, Dark Waters, que é estrelado pelo Mark Ruffalo. Dependendo da aceitação de vocês, dependendo da resposta de vocês a este vídeo, é o próximo que eu vou postar, eu posso trazer mais conteúdo desse tipo, né? Sempre um conteúdo extra no canal, não substituindo o conteúdo que eu já faço do Batman, que eu estou sempre postando às 8 horas da manhã aqui no canal, todos os dias. Mas enfim, meus amigos, o filme então, O Preço da Verdade, Dark Waters, é baseado num artigo escrito pela New York Times, que se chama O Advogado que se tornou o pior pesadelo da empresa DuPont. O filme é dirigido pelo Todd Haynes e estrelado e produzido pelo Mark Ruffalo, como eu citei aí. E o ator, ele representa o advogado chamado Robert Pilote, que processou essa empresa por causa de uma substância chamada o PFO, que é uma substância usada para fazer o Teflon, que é um tipo de produto que a gente usa bastante nos nossos utensílios domésticos na cozinha, né? A história começa mostrando então o Robert Pilote se tornando sócio de uma grande firma de advocacia dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele recebe a visita de um fazendeiro. O fazendeiro acabou buscando um advogado porque todos os animais da fazenda dele estavam morrendo e tendo muitos problemas físicos, doenças graves e assim por diante, e muito por causa da água que estava sendo contaminada para a empresa DuPont. No princípio, o protagonista fica meio assim de representar essa pessoa, dar prosseguimento no processo dele, porque o próprio Robert Pilote defendia empresas que trabalhavam com questões químicas, né, tal qual a DuPont. Mas conforme ele vai investigando toda essa questão da empresa, a questão regulamentária também envolvendo esses produtos químicos, ele vai descobrindo o quão grave é o papel da DuPont na cidade onde esse fazendeiro vive. Bem como sua investigação leva ao fato de descobrir a substância que a DuPont usa, que ela está contaminando as águas dessa cidade, e ao mesmo tempo como isso se aplica na vida dele também, visto os utensílios que ele usa, que são fabricados também com substâncias que são vendidas pela DuPont. E o filme vai narrando toda essa batalha do advogado em relação à empresa, pois da mesma maneira que ele tem que convencer os sócios deles e o sócio-diretor a entrar com o processo, a representar essas pessoas, o fazendeiro especificamente, para processar a DuPont, que meio não é uma parceira, não é um cliente desse escritório, né? Mas pode ser um potencial cliente no futuro. Ele tem que convencer também as outras pessoas que utilizam Teflon e assim por diante que isso é um produto com risco para a humanidade. Que esse tipo de produto pode causar câncer nas pessoas, pode causar deformidades em recém-nascidos e assim por diante. E não é só a batalha em convencimento das pessoas, os sócios e assim por diante, mas também o filme nos mostra também a questão da batalha jurídica e também do tempo que se leva para você tentar combater o sistema. Porque essas questões que envolvem regulamento, de empresas que são fiscalizadas e assim por diante, de certa maneira, alguns momentos são nebulosas, as regras que se aplicam a elas, né, e a maneira como é feita a fiscalização. Então o filme se propõe a mostrar isso para o público, né, o quão é complicado e o quão não é seguro o tipo de regulamentação que se é aplicado, por exemplo, nos Estados Unidos. O que serve também para o Brasil, porque nós importamos muito dos Estados Unidos esse tipo de regulamentação, esse tipo de fiscalização, tipo agências reguladoras e coisas do tipo. E eu acho que um dos grandes segredos do filme aqui, além de trazer essas questões que te chamam a atenção, não só dentro dos personagens que estão dentro da trama, né, mas também para você público que está assistindo, porque isso afeta a sua vida também. Mas um ponto importante dentro do filme é que é a questão do tempo. O tempo que o advogado leva ao entender a situação, a entender o risco, o problema todo que é a atuação dessa empresa, o tempo todo que ele leva para poder convencer as pessoas, o tempo todo que ele leva
para que o processo possa correr e a investigação possa ocorrer em relação a Dupont. E você vai vendo, por exemplo, dentro da família do advogado. O começo do filme mostra ele e a esposa dele com um filhinho recém-nascido. Nós vemos toda a relação dele com a família dele, que tem a esposa que é representada pela Anne Hathaway, nossa querida mulher gato aí dos filmes do Nolan. E você vai vendo a família cada vez mais crescendo, e nesse patamar, nesse paralelo em relação ao processo, você vê todo o crescimento da família dele, os filhos novos nascendo, ao mesmo tempo que você vê todo o trabalho dele em dar prosseguimento nessa questão legal envolvendo as investigações, né? E o quão demorado é toda essa atuação, né? Não por parte dele, do advogado, mas sim por sistema todo envolvendo as grandes corporações. Bem como também a gente vai vendo toda a debilitação emocional, psicológica e física também que o advogado vai tendo na sua vida, né? Porque toda a pressão que ele sofre, não só dos sócios dele, mas também das pessoas que estão processando, por exemplo, a Dupont, faz com que o Robert Pilote vá cada vez mais se deteriorando fisicamente e emocionalmente. Então a história mostra muito bem, o filme mostra muito bem todo esse tempo, essa corrida temporal que existe no filme, que é tomada somente por causa de uma ação legal, né? É claro que tem vários processos envolvendo essa questão toda do Dupont durante ali o decorrer do filme, né? Começa com uma ação do fazendeiro, depois cresce para uma ação coletiva e assim por diante. Mas é interessante ver toda essa passagem de tempo e ver o como um caso específico acaba tomando todo esse tempo. Um tempo que tem amorosidade por causa do sistema em si, por causa do sistema que nós vivemos. É interessante e trágico a gente ver isso, o filme trazer essa informação para nós. Sendo que o filme ainda não termina com o caso resolvido em si, mas mostrando só uma parte do que tá por vir ainda. E o que chama muita atenção também no final do filme é o fato dele trazer as informações reais também, né? O filme pode ser baseado num artigo, tem toda aquela questão de as liberdades dramáticas que a gente pode ver na película, né? Mas o fato é que o finalzinho deixa a gente um pouco assustado em relação a toda essa questão envolvendo o Teflon, sobre o fato de todas as doenças que ela pode causar para nós, ao mesmo tempo que o filme diz que 99% da população mundial pode estar contaminado por causa dessas substâncias que envolvem o Teflon. Então é um filme assim que ele te traz a curiosidade, sabe? Ele traz a curiosidade por todo esse problema que o personagem principal aqui, que é uma pessoa real, passa, né? Eu acho interessante esse filme também porque, por mais que seja aquele filme envolvendo advogados, né, que você pensa já em tribunais e coisas do tipo, julgamentos, o filme não foca no julgamento em si, mas em todo o trabalho que o advogado por trás dessas audiências de instrução, julgamento, coisa do tipo, passa. Toda a investigação que ele vai fazendo, todas as informações que ele vai coletando, todos os problemas que ele tem dentro do escritório dele. Então é uma coisa meio que envolve os bastidores da advocacia, necessariamente dita, e não o glamour, por exemplo, daquele momento onde o advogado está lá perante aos outros colegas advogados, ao juiz, ao júri, coisa do tipo. Por mais que em determinados momentos o filme traga ali uma outra audiência que acontece, né? Ou uma audiência de mediação, por exemplo. Mas o foco especificamente é no Mark Ruffalo se desgastando dentro do personagem do Robert Pilote em relação a todos esses problemas, as vítimas morrendo, né? Os fazendeiros por causa da contaminação da água morrendo de câncer, outras pessoas também tendo problemas de saúde, o risco que os próprios filhos do personagem principal podem estar sofrendo por causa dessa substância. Então é um filme que eu gostei bastante, pessoal. Eu gostei bastante da maneira como ele abordou a passagem de tempo, como ele abordou essas questões envolvendo a advocacia, e como eu sou advogado, né, e atuei um pouco nessas partes envolvendo grandes corporações, empresas e saúde também. Eu sei o quão complicado é a maneira como algumas grandes corporações agem em detrimento da saúde de uma pessoa, né? Que eles estão um pouco se lixando para essas coisas, que o negócio é a grana. Então o filme é bom, ele traz uma curiosidade para você em conhecer também esse artigo, por exemplo, do New York Times, mas ao mesmo tempo, como espectador, você fica um pouco assustado com tudo ali, né? Porque a gente tá vendo uma coisa que é real, né? Que, como eu disse, tirando a dramaticidade do filme em si, né? A todo ponto que é colocado ali tem a sua realidade dentro do dia a dia que nós estamos vivendo. Então é um filme que vai te pegar, vai te trazer a curiosidade em ir atrás sobre esse assunto, né? E as boas atuações aqui vão fazer com que você se sinta emergido dentro da película, né? Dentro do trabalho que é feito pelos atores, pelo diretor. Eu curti o filme. Eu acredito que dentro de uma nota de 0 a 10 eu poderia dar um 8 aqui pela maneira como foi a composição de todo o trabalho dentro do tema levantado aqui, que é bem sensível, meus amigos.
Enfim, essa é a minha opinião sobre Dark Waters, né? Ou O Preço da Verdade, Dark Waters. O filme estreia agora, dia 13 de fevereiro, amanhã já. Então, caso você tenha interesse, você já pode correr para os cinemas aí para dar uma olhadinha, porque eu acredito que vai valer o seu ingresso aí. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião do que você achou dos comentários que eu trouxe aqui. Tentei não trazer spoilers, mas spoilers, enfim, uma questão que envolve a realidade não é muito spoilers, né? É história. Mas traga o seu comentário aqui embaixo do que você achou, bem como se você gostou desse formato, se você gostaria que eu continuasse ou não. Traga a sua opinião sincera aqui, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!